Bom dia, sétimo ano. Então, a nossa aula hoje, vamos fazer a correção do caderno de atividades, das páginas 18 até a página 20. Então, por favor, abra seu livro nessas páginas, lápis e borracha na mão e vamos dar início à correção. Número 1. O aparelho da imagem abaixo se chama termoscópio. Ele possibilita comparar a temperatura entre dois objetos e identificar qual é mais quente. Seu funcionamento é baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Quando o líquido dentro do termoscópio é aquecido, ele se expande e comprime o ar no seu interior. Considere que as duas crianças seguram termoscópios idênticos em suas mãos. Sobre este equipamento e levando em consideração a figura, responda as questões a seguir. Qual das mãos está mais quente? Justifique sua resposta. A mão que segura o termoscópio amarelo está mais quente, pois a altura atingida pelo líquido é maior. Então, esse líquido ele tem que ficar aqui embaixo e é o calor da mão que faz com que ele suba, né? Então, a gente percebe que aqui nesse termoscópio, o líquido amarelo subiu mais do que o vermelho, isso indicando que essa mão é mais quente do que esta, ok? Por que o termoscópio serve apenas para comparar temperaturas e não para medi-las? Porque, como vocês podem ver, ele não tem graduação. Só conseguimos ver que uma é mais quente do que a outra, mas não conseguimos aferir qual a temperatura de uma e qual a temperatura da outra, tá certo? 2. Assinale as alternativas em que as palavras temperatura e calor foram utilizadas corretamente no contexto científico. 1. Aquela reação inusitada foi no calor do momento. Bom, essa não deve ser marcada, porque a palavra calor aí, ela está sendo utilizada como um sinônimo de intensidade, né? Quando a pessoa estava muito nervosa, por exemplo, no calor do momento, quando o momento estava no seu auge, tá certo? O dia está quente, por isso estou com calor. Também está incorreto. Por quê? Um corpo ele não pode possuir calor, né? Ele pode até transferir calor. Ele tem temperatura e ele transfere esse calor, tá certo? 3. Quando segurei o gelo na mão e ele foi derretendo, transferi calor da minha mão para o gelo. Essa sim está correta, né? Então, a nossa mão tem uma temperatura constante, que é maior do que a do gelo. Então, é a minha mão que transfere calor para o gelo até tentar essa igualdade de temperatura, tá certo? A transferência de calor é sempre do mais quente para o menos quente, tá? E aí a gente transfere o calor. 4. A temperatura desse refrigerante é de 5 graus Celsius. Correto, é uma temperatura que pode ser medida, né? Então, o refrigerante ele fica ali na geladeira, se a gente colocar um termômetro para medir a temperatura dele, nós vamos conseguir. 5. Medir a minha temperatura com um termômetro. Também está correto. É o instrumento adequado para fazer essa ação aí, né? A gente só consegue medir a temperatura ou aferir a temperatura utilizando um termômetro. 3. O trecho a seguir foi retirado da revista Saúde e Pesquisa. Nesse texto, 2 pesquisadores escrevem sobre as reações do corpo quando exposto a altas temperaturas. Quando o corpo produz calor excessivo durante exercícios intensos, a temperatura retal pode aumentar temporariamente para 38,3 a 40 graus Celsius. Sob essas condições, o organismo pode sofrer alterações fisiológicas, que, em determinados casos, causam sérios danos à saúde.
A fotografia a seguir foi tirada utilizando uma câmera sensível ao calor. As regiões mais avermelhadas apresentam maior temperatura do que as regiões azuladas. Com base na imagem, no texto e nos seus conhecimentos sobre termografia, explique qual região do corpo do atleta está mais sujeita à diminuição de rendimento durante a prática de esportes. Bom, como nós vimos, quanto maior a temperatura, menor vai ser a eficiência, né, das células. As células precisam de uma temperatura ótima para funcionar bem. Então, de acordo aí com essa termografia, o que a gente percebe? A gente percebe que o crânio, os braços e as pernas, eles estão mais avermelhados. Então, são as regiões mais quentes. Então, são essas regiões que podem ter o rendimento diminuído por causa dessa temperatura que está bastante elevada, tá certo? Então, quando a célula ela funciona em torno de 36 a 37 graus Celsius, quando essa temperatura sobe demais ou ela diminui demais, a célula não vai funcionar direito. Ela só funciona direito na sua temperatura ótima, ok? 4. Leia atentamente o texto a seguir. Mas o que é a sensação térmica e como ela é calculada? É a diferença entre o que o aparelho registra e o que o corpo humano de fato sente nas condições de um lugar em um determinado momento. Para calculá-la, usamos uma tabela que leva em conta algumas variáveis, como a temperatura e a intensidade do vento. No caso de temperaturas mais frias, diz Manuel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, marque V as afirmativas que julgar verdadeiras e com F as falsas. A. Em um local com temperatura alta, a umidade elevada nos dá a sensação de que a temperatura é mais baixa. Errado. A umidade ela vai diminuir a evaporação do suor. Então, a sensação vai ser de mais calor, né? Como se essa temperatura ainda estivesse mais alta do que ela já está, tá? Em um local com a temperatura baixa, os ventos fortes nos dão a sensação de que a temperatura é mais baixa. Isso aí é verdadeiro, né? Então, a nossa sensação térmica, quando está fazendo frio e ainda bate um vento, é de que esse frio é maior do que ele realmente é. C. Duas pessoas em um mesmo local têm a mesma sensação térmica. Errado. A sensação térmica é individual, né? Ela, além dos fatores, por exemplo, como o vento, ela também vai depender de outros fatores da pessoa, do corpo da pessoa, do metabolismo, de como o corpo da pessoa funciona, tá? Se a pessoa estiver doente, né? Se ela estiver acostumada com um local mais quente, está num local mais frio, vai ser diferente de uma pessoa que já está acostumada com um local frio e se encontra no mesmo lugar do que ela. Então, tudo isso vai influenciar nessa sensação térmica. D. Em um mesmo ambiente, uma pessoa com taxa de gordura maior perde mais calor do que outra com taxa de gordura menor. Também é falsa, né? A gordura ele é um bom isolante térmico, ele funciona para manter o calor no nosso corpo, tá certo? Ele pode diminuir essa troca de calor. Então, pessoas que têm essa taxa de gordura maior, elas podem sentir menos frio no inverno. Por quê? Porque ela vai ter uma dificuldade maior de perder calor para o meio ambiente. A pessoa que tem uma camada de gordura menor, ela acaba perdendo mais calor para o ambiente, tá certo? 5. Cotidianamente, o termo calor é usado como sinônimo de temperatura. Nas ciências, porém, ele tem outro emprego. O criptograma a seguir contém uma frase que explica como esse termo é utilizado no contexto científico. Cada letra representa um número correspondente. Por exemplo, a letra A corresponde ao número 10.
Para completar a frase, descubra a que letra corresponde cada número. Em seguida, escreva-as no criptograma. E aqui eu já tenho meu criptograma montado, né? E a frase é a seguinte: diferentemente do cotidiano, em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ok? 6. Explica a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Calor é energia em trânsito, né? Quer dizer, calor, como a frase acabou de falar, indica passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, é energia em movimento, do mais quente para o mais frio, ok? Temperatura é a agitação das moléculas, né, que compõem aquele corpo. Quanto mais essas moléculas se agitam, maior a temperatura. Quando elas menos se agitam, menor é a temperatura. E sensação térmica é individual, é como cada pessoa percebe a temperatura ao seu redor. Tem pessoas, por exemplo, que sentem muito calor no ambiente, enquanto outras não sentem tanto calor assim. Tá certo? Então, a nossa correção está finalizada. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero uma mensagem de vocês no WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima aula.